E às vezes impera de que está tudo parado, de que está tudo estagnado. A propósito disso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de governo, secretário Merlong Solano, que está aqui muito mais na condição de um ativista político, de um partidário histórico do Partido dos Trabalhadores, para a gente falar sobre esse momento em que o Brasil vive, ter uma posição dele, que com certeza é uma posição clareada, cristalizada dentro do partido no estado do Piauí, diante do que está acontecendo aqui. Secretário Merlong, muito obrigado pela sua vinda. Tony. Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que o senhor está avaliando? O senhor tem uma lucidez considerável, é uma visão sempre muito... Aqui mesmo na bancada nós já conversamos sobre isso. A gente queria ter uma análise sua desse momento, qual é o sentimento que impera, especialmente aqui no estado do Piauí, entre aqueles que fazem parte do Partido dos Trabalhadores, secretário? Pois é, como membro do PT, como fundador do partido no nosso estado, quando eu tinha apenas 18 anos, eu me sinto indignado. Como cidadão, como professor, muito preocupado com o que está acontecendo no nosso país. Em nome de uma tentativa de aplicar um golpe de Estado numa presidente constitucionalmente eleita, estão incentivando uma onda de intolerância no nosso país. E a intolerância pode descambar no descontrole. Pode levar o país para caminhos que nós não queremos trilhar. E o Brasil já tem experiência desse tipo de caminho no passado. A nossa democracia, Tony, é muito jovem. Ao longo do século XX, ela foi... Primeiro, até no 1930, não era democracia, era a república só dos fazendeiros. A população sequer tinha direito, só dos coronéis. Depois, se adquiriu o direito de voto, mas, de vez em quando, a democracia era interrompida. Foi interrompida diversas vezes. A democracia da agora já é o período mais longo, e só são 27 anos da Constituição de 88 para cá, 27, 28 anos. Muito pouco tempo. Para, de repente, em nome de um terceiro turno eleitoral, se jogar tudo isso na lata do lixo, um grande sistema midiático combinado com a oposição e extratos do Poder Judiciário resolverem dar um golpe de Estado no nosso país. O senhor tem elementos suficientes, palpáveis, para chegar a essa conclusão? Sim, sem dúvida. Quais são? Primeiro, as razões que norteiam, que dão sustentação ao pedido de impeachment da presidente Dilma. A história das pedaladas. Tais pedaladas fiscais. As tais pedaladas fiscais que eram praticadas por todos os governantes que passaram antes dela. Lula praticou, Fernando Henrique praticou, antes dele o Itamar e assim por diante. E é bom que se diga que se fala muito em pedalada, às vezes não clareia. É um ajuste na contabilidade para fechar ali no final do ano de uma forma que não deixe deficitário, né? Bem resumidamente, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica são operadores financeiros dos programas públicos. Certo, os programas sociais. Exato. Num dado momento, falta dinheiro para Minha Casa Minha Vida. Sim. Ou para o Bolsa Família. A Fazenda liga lá para o diretório, libera o dinheiro aí que na sequência a gente manda. A gente manda de volta. Aí na sequência o Tesouro manda o dinheiro, quita tudo, não deixa de ser uma irregularidade, mas não há dolo, não há má fé. No intuito de manter um programa funcionando, é como se pedisse um dinheiro a prazo, sem que houvesse uma operação de crédito formatada. Eles chamam isso de pedalada fiscal. Em nome disso querem caçar a presidente da República. A presidente da República. De repente... Vem a eleição, no outro dia o partido que perdeu já entra pedindo para não dar posse. Vem o julgamento das contas da presidente, tudo ok, aprovado as contas da presidente, as contas do candidato da oposição principal. As mesmas empresas que doaram para Dilma, doaram para o Aécio. Agora vem lá o Gilmar Mendes querer pegar de novo, reabrir o julgamento, colocar de novo em xeque a contabilidade das contas da presidente Dilma, porque as empresas que doaram para a conta de Dilma aparecem na Operação Lava Jato. Mas as mesmas empresas aparecem na prestação de contas do Aécio Neves, e isso não tem problema. Isso não tem problema. Lula, que coisa... Como explicar, Feitosa, o Lula ser levado para depor à força sem que ele tenha se recusado jamais a ir depor? Ele já tinha ido antes, inclusive. Como é que fizeram com o Fernando Henrique Cardoso? Foram na casa dele. Foram na casa dele em horário combinado. Com o Lula, foram lá às 6 horas da manhã, invadiram a casa do Lula, com ordem judicial, obviamente, do Moro, levaram-no para um local de amplo acesso, para todo mundo ver, com a televisão filmando lá de cima, o aeroporto. De Congonhas. Com um objetivo muito claro, incentivar as manifestações do dia 13. Porque o negócio foi no dia 3, se eu não me engano. O depoimento. O dia que levaram o Lula à força para depor. No dia 3. As manifestações pró-golpe vinham caindo.
elas foram grandes no início do ano passado e vinham caindo. E agora elas agora cresceram de novo. Por que o senhor chama pró-golpe? Quer dizer, a manifestação que reuniu 1 milhão no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 1 milhão... Todas aquelas pessoas que estavam ali, elas são golpistas? Não, esses dados a que você se refere eu não tenho. O que eu sei, a maior delas foi em São Paulo, a Folha de São Paulo, que não é em absoluto petista, pelo contrário, eu identifico como um dos órgãos centrais na operação do golpe. A grande mídia no Brasil é dominada por 6 grupos empresariais, familiares empresariais. A Folha como um deles, a Rede Globo como outro. A Folha de São Paulo está sendo colocada como um órgão governista. E a Folha de São Paulo... Em alguns casos, inclusive, com relação a público, né? A Folha de São Paulo estimou... A Folha de São Paulo está sendo mostrada como governista hoje. Não tem o menor fundamento de dizer que a Folha de São Paulo é governista. A Folha de São Paulo estimou em 450 mil. A Grande São Paulo, Feitosa, tem 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. Eu lembro que em 84, na campanha das diretas, você chegou a realizar manifestação com 2 milhões de pessoas em São Paulo, 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, e a Rede Globo só passou a divulgar na última semana, quando viu que a concorrência estava ganhando audiência, aí é que ela passou a divulgar. Foram 6 meses de campanha, não existia. Você ligava nos programas da Rede Globo, não existia nada. Quando chegou na última semana, ela passou a divulgar. Então há uma articulação entre os partidos que perderam a eleição, alguns segmentos do judiciário, e a grande mídia no sentido de aplicar um golpe, porque eles não toleram, na sua visão, eles não toleram que esse projeto tenha continuidade. Para isso é preciso prender o Lula, derrubar o presidente Dilma e, se possível, caçar o registro do Partido dos Trabalhadores. Os objetivos são esses. Caçar o registro do PT. E o presidente esse juiz, se fosse um homem sério, se honrasse a magistratura, se julgaria impedido de continuar nesse processo, é comprometido, é peça-chave nesse processo. O homem que se dá o luxo de desobedecer a Constituição do país... Os juízes brasileiros... Doutor Merlong, existe um sentimento latente aí hoje que quer realmente, e que toma conta da população, que quer o julgamento claro, transparente de tudo que está acontecendo. Isso. Então eu quero ouvir do senhor, onde é que o senhor identifica que houve erros por parte do Partido dos Trabalhadores, por parte do governo, que possa ter desencadeado tudo isso que está acontecendo? Não descarta a possibilidade de companheiros do partido terem cometido erros. Perfeito. Defendo as apurações e que os culpados sejam responsabilizados. Correto. O que eu não posso concordar, Tony, é em julgamento seletivo. É que para um se aplique mais do que a lei manda, para outro a pasta de tartaruga. Lula não precisava ter ido coercitivamente, ele teria ido se convidado, foi coercitivamente. O juiz não tem autoridade... É a forma como está sendo conduzido que o senhor está exatamente. falando. O juiz não tem autoridade para divulgar um trecho de gravação em que a Presidente da República está falando. Ele deveria ter... A alegação dele de que a interceptação foi do telefone do Lula. Era para o ex-presidente e não para ela, ok, né? Mas neste caso, o que a lei diz? Quando você está com alguém sendo grampeado legalmente, sim, e que entra uma conversa de alguém que você não pode julgar, entendo. Se na conversa não houver nenhuma ilegalidade, você tem que simplesmente destruir. Se houver ilegalidade, você manda para a instância encarregada de julgar. Como não havia nenhuma ilegalidade na conversa da Dilma com o Lula, ele tinha que ter simplesmente destruído. Se houvesse, qual era o comportamento que ele teria que ter adotado? Mandado para o Supremo Tribunal Federal. Do mesmo jeito, não havia nenhuma ilegalidade na conversa do governador Wellington Dias com o Lula. Ele devia ter destruído. Se houvesse, ele tinha que ter mandado para o Superior Tribunal de Justiça. Se você me permite? Pois não. Só, logo em seguida você... Mas só queria terminar dizendo o seguinte. Pois não. Julgamento eu sou a favor, moço. Essa operação tem que continuar, mas tem que continuar de uma maneira que a população, que nós possamos confiar no julgador. Como é que nós vamos confiar no julgador que está emocionalmente envolvido? Como é que o senhor sabe que ele está emocionalmente envolvido? Por que ele está descumprindo a legislação? Ele queria prender o Lula. O decano do Supremo Tribunal deu uma declaração. Foi o Itagiba, o doutor Itagiba também mostraram ontem que na rede social ele tem uma postura totalmente de combate ao governo, partidária mesmo. É bom que você diga isso. O Itagiba.
É porque tem muita gente agora com medo também, até na imprensa, de fazer qualquer colocação que seja favorável, ou pelo menos que arremeta de favorável ao ex-presidente Lula, ao presidente virou Dilma. uma onda, né? Estão procurando um bode expiatório. Eu não entro nessa. Mas eu não entro nessa. Esse doutor Itagiba aí, o comportamento dele nas redes sociais não é bem condizente com o jurista. É o que deu a liminar para suspender. Ele deu aquela liminar em 28 segundos. Pois é um negócio esquisito. Totalmente o rito. 28 segundos. Mas o que eu queria... Pois não, Feitosa, depois eu vou fazer a pergunta. O que eu queria dizer é o seguinte, é que o decano do Supremo Tribunal e o presidente do Superior Tribunal de Justiça já declararam textualmente, deram nota dizendo que o juiz agiu sob a luz da Constituição brasileira. Mesmo assim, o senhor acredita que ele descobriu a Constituição? O senhor viu o Marco Aurélio? Será que o Marco Aurélio é petista? O ministro do Supremo Tribunal Federal várias vezes já votou contra o PT, inclusive nos casos do Zé Disseu. Falou claramente. Ontem eu ouvi juristas dizendo que foi, e juristas contestando, né? Eu ouvi posições, Ives Gandra falava uma coisa, outro falava uma outra coisa. Não é só ler a lei, eu quero entrar numa outra seara. Não. O PT sempre teve uma capacidade enorme de se comunicar com o povo. Um alinhamento com as camadas mais populares. Que dificuldade está tendo o PT nesse momento para se comunicar, para falar de uma forma mais, vamos dizer, mais direta, chegar no coração das pessoas e colocar esse seu sentimento? É difícil. O Brasil virou uma sociedade de massa, Tony. Sobretudo nas grandes metrópoles, as pessoas têm um dia a dia muito corrido, o cidadão, sobretudo que mora na periferia, passa o dia todo no trabalho ou no meio de transporte, para ir para casa e para ir para o trabalho, para ir para a faculdade. O Brasil virou uma sociedade de massa. O pessoal que tem acesso a comunicações mais diretas, em que tem espaço para questionar, para dialogar, para refletir, é minoria. Então, quando junta um esquema que envolve grupos midiáticos que controlam 90% da comunicação de massa do país, e que, como é que funciona? As grandes agências estão na mão só desses grupos. As notícias nacionais são fabricadas... Quais seriam os veículos e os órgãos assim que estariam nesse complô? Na linha de frente é a Globo, depois a Veja. Viu? As revistas estão numa posição muito semelhante, não é? O Aldo, você chamando de Aldo Moro... O governo federal retirou a mídia desses órgãos de comunicação, o senhor tem essa informação? A mídia oficial foi retirada? Há uma queixa por parte deles de que houve uma redução da participação da Rede Globo e de outros órgãos na verba de propaganda do governo. De órgãos do governo federal. E o governo entende isso como uma retaliação, esse contraponto desses veículos? Não, além disso aí também, mas é uma questão mais profunda, a questão de modelo. Para quem é que funcionava o governo antes, para quem funciona depois que o PT assumiu. Hoje está aí o Gilberto Kassab. Eu lembro para você que no modelo anterior, sequer a classe média tinha condição de comprar casa pelo sistema financeiro habitacional. É o meu caso, professor universitário desde 91, na década de 90 resolvi entrar num conjunto habitacional. Ali no Santa Helena, um conjuntozinho legal, lá no São Cristóvão. Ficamos encantados, a minha mulher e eu, quando vimos a casa, entramos. Nossa renda familiar no primeiro mês, 15% foi para a prestação. Estava no que a gente podia suportar. Não demorou um ano, já estava chegando em 30%. O sonho da casa própria para mim e para a Lisete virou um pesadelo 1 ano e 6 meses depois, que eu já estava chegando em 40% da nossa renda familiar. Nos desfizemos da casa. Eu, professor universitário, ela agente de viagem. Comprei agora, em 2008, uma pela Caixa de novo. Como é que é o sistema agora? Prestações decrescentes. Prestações decrescentes. Os bichinhos vão ficando cada vez menor. Começamos pagando R$ 1.600, R$ 1.700, já está em 800. Totalmente dentro do meu salário de professor. Não é nem dentro do meu salário de secretário, não. Dentro do meu salário de professor. De modo que se eu deixar de ser deputado e secretário amanhã, que eu não nasci deputado nem nasci secretário, vou voltar para lá, não vai ter crise nenhuma nem para a Lisete. Está dentro da nossa renda familiar. Acabamos, está aí o Gilberto Kassab, entregando 1.368 apartamentos no Orgulho de Ser do Piauí. O governo investiu 52 mil para construir cada um. As famílias vão pagar R$25 por mês. A de menor renda por mês, a de maior renda, das que estão lá, vão pagar R$50. São apartamentos, né? Apartamentos com 2 quartos, quer dizer... Isso é inegável, isso ninguém pode negar. Então programas como esse passaram a existir ao longo do Lula para cá e a Dilma deu continuidade. Essas coisas não aconteciam, Tony. Eu quero perguntar o seguinte, veja só, em 1909 o governo federal criou a primeira unidade do IFP no Piauí. Do IFP não, uma primeira unidade federal de ensino profissionalizante, que depois virou o IFP. A segunda foi criada em 1994, foram mais de 80 anos.
Chegamos em 2003 com essas duas só. Sabe quantas tem hoje? 20. Tem 20 unidades do IFE funcionando no Piauí hoje. Universidade Federal do Piauí tinha 10 mil estudantes em 2004. Hoje tem 45 mil estudantes em 2016. Coisas como essa, em várias áreas eu poderia citar. Luz para todos. Como é que funcionava o luz no campus? Só o cidadão tinha que pagar o investimento, a rede, a implantação do rede, o cidadão tinha que pagar. Quem é que tinha dinheiro para isso? Como é a luz para todos? O cidadão não paga nada. Paga só a conta de energia no final do mês. Quando chega. Então, programas como esse colocaram o orçamento do governo federal para outras prioridades. E mexeu com grandes interesses. Interesses fortíssimos. Nós estamos enfrentando uma crise agora, econômica, que boa parte vem da política. Mas o que está em jogo, sobretudo, é isso. Depois dessa crise, que ela vai passar, o Brasil já enfrentou outras crises, o Brasil é grande demais, o Brasil não fica parado diante de crise. A questão é, para onde o governo federal vai apontar suas prioridades depois dessa crise? Vai continuar sendo para todos, ou nós vamos voltar para os governos que pensam em estratos, em segmentos da população? Essa é a grande questão. E outra grande questão é a questão da democracia. Se um juiz tem autoridade para desobedecer à lei em relação a presidente da República, quem é que pode estar seguro nesse país em relação à sua privacidade? Quem pode nos garantir que amanhã não sejam os jornalistas que estejam sendo grampeados para serem coibidos na sua liberdade de trabalho? Um jornalista que esteja incomodando algum poderoso, fazendo jornalismo investigativo. Quem pode garantir que a liberdade de organização sindical vai continuar? Então, há uma onda de intolerância, tem gente incentivando essa intolerância, gente que devia ter a responsabilidade pelo destino do país, que está incentivando a intolerância com o único objetivo, derrubar o presidente Dilma, criminalizar o PT, para poder facilitar a volta desses esquemas antigos ao governo. Secretário, eu quero agradecer a sua vinda. Eu quero só terminar convidando todo mundo. Pois não. Nós vamos estar daqui a pouco na Pedro II. O governador Wellington Dias estará presente lá por volta das 4, 4h30. É um ato, né? É um ato público, né? Não é um ato do PT, é um ato aberto a todos os segmentos preocupados com a democracia. Então, independente de estar a favor... A partir de que horas, secretário? A partir das 3 horas vai começar a se reunir, mas o governador chegará lá depois das 4. Muito obrigado pela sua vinda. Nós estamos aqui torcendo e querendo que o Brasil saia dessa. Esse aqui é o que a gente quer. O bem dos brasileiros. Muito obrigado pela sua vinda. Obrigado e vamos às ofertas do Carvalho para esta sexta-feira. Semana Caçadeira e o final de semana tá bom demais aqui no Carvalho. Confira só o que tem nesta sexta. Bumbum Garoto sortidos